Aleluia. Mas vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, o apóstolo João, a partir do verso 20. Versículo 24. João 20, versículo 24. Aleluias. A Bíblia nos fala assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado direito, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam em outra vez os seus discípulos dentro, e com um deles, Tomé chegou. Quem chegou? Estava um deles, e Tomé também estava lá, amados. Chegou Jesus, esse Jesus de Nazaré. Esse é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele é o Jesus das mãos furadas. Ele é o Jesus que foi transpassado pela lança. É o mesmo que todas as vezes, na hora que eu passo pelaquela porta ali, eu posso sentir a presença dele. Esse é o Deus que está aqui para ouvir as suas petições, as suas orações. E estando ele às portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé, ele chegou para o Tomé, amados. Tomé não chegou para ele e falou assim: ó, para mim saber se é você, Jesus, eu tenho que pôr o dedo na sua ferida, eu tenho que pôr a mão ali onde a lança foi cravada. Tomé não chegou para ele, porque eu, na minha concepção, eu acho que eu também não teria coragem de chegar para Jesus e falar: Senhor, eu duvido que aconteceu isso com o Senhor. Eu duvido, eu vi o Senhor morrer, mas o Senhor é o mesmo que está aqui. Então eu não creio. Quantas vezes, amado, a gente vem na igreja, a gente começa a caminhar na fé, começa a andar, e a gente não crê que Jesus pode fazer algo a nosso favor. Quantas vezes nós pedimos um milagre para o Senhor, mas a gente não crê que esse Jesus pode nos curar, pode nos salvar. A nossa incredulidade tem hora que ela é tão grande, tão imensa, que nós não cremos que nós podemos sair aqui na porta e Jesus dá um livramento para nós. Pode estar descendo um marginal, pode estar descendo um carro desgovernado. A gente sai daqui crendo que nós vamos morrer, mas não cremos no Jesus pode nos salvar, pode nos tirar. E Tomé era do mesmo jeito. Tanto é que Jesus já sabia. E entrando ele naquele lugar, ele falou: Tomé, chega até mim, vem cá. Coloca o dedo aqui nas minhas mãos. Vê que as minhas mãos ainda tem uns furos. Agora uma pergunta que eu faço para vocês, a mesma pergunta que eu fiz para mim: se ele é o Jesus da cura, se ele é o Jesus da ressuscitação, que ressuscita os mortos, ele não poderia chegar e falar assim: mão, seja curada. Aonde a lança foi enfiada nele ali, ele não podia falar: buraco, seja estancado, seja fechado. Mas Jesus não fez isso, amados. Porque muitas das vezes
Nós não queremos que a nossa ferida seja sarada. Por quê? Porque através das nossas feridas, através do que nós passamos, nós podemos ver e dar um testemunho daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos. Como que Jesus ia curar, como que Jesus ia fazer, como que Jesus ia falar para eles assim, não, eu sou o mesmo que foi lá na cruz. Ele foi lá na cruz, amados, não foi porque fizeram algo assim, os bons falaram assim, não, o Senhor vai lá, vai morrer por mim que eu sou bom. Não. Ele foi ali na cruz, ele foi furado, ele foi pregado na cruz por aqueles escravos, ele foi transpassado ali com aquela lança, foi por mim, por você, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, para que a gente tivesse vida com abundância. Amados, a hora que você começa a ver tudo aquilo que Jesus passou até chegar na crucificação, foi por mim e por você. Ele não precisava, ele era Deus, ele podia ter renunciado, ele podia ter falado assim, não, eu não vou passar por isso. Mas como que ele e o Pai eram um só, e o Senhor, o Pai, designou ele para vir aqui na terra por nós, ele falou assim, não, eu vou passar. Amado, estudando essa palavra, lendo, eu fiquei mais comovido ainda. Quando o Senhor chegou ali naquele momento de oração, naquela angústia, naquela coisa, ele sabia tudo isso que ia acontecer com ele, que ele ia ser pregado na cruz, que ele ia ser transpassado por uma lança. Ele começou, amados, a chorar e a suar gotas de sangue. Amados, um ser humano, quando ele chega, os cientistas, os médicos mesmo falam, quando ele chega a transpirar gotas de sangue, porque a angústia dele é grande, a angústia dele está no limite máximo, não tem mais como. Então, amados, é o que eu quero falar para vocês nessa noite. Se você tomou a ceia nessa noite, se você participou do corpo e do sangue, se tiver alguma ferida te afligindo ainda, te impedindo ainda de você receber seu milagre, amados, faça como Jesus. A ferida dele estava cicatrizada. Uma ferida, quando está cicatrizada, quando você sara a sua ferida, você pode tocar, que ninguém vai sentir nada, porque ela foi curada, ela foi sarada. Amados, eu vou falar para vocês, eu tive feridas, hoje eu ainda oro para que o Senhor me mostre algo, se não convém, se não está bem para Ele, que Ele me mostre. Eu ainda tenho feridas em mim que precisam ser curadas, eu sei disso, para que eu possa receber um milagre completo. O milagre o Senhor já fez na minha vida, que foi me resgatar de novo entre os mortos e me trazer aqui, porque hoje eu estou aqui porque o Senhor, pela misericórdia dele, Ele foi ali naquele hospital e me resgatou, senão eu não estaria aqui, Pai. Então, amados, eu quero que vocês entendam, que se tiver alguma coisa, esta é a noite de você se reconciliar com Jesus. Essa é a noite de você se acertar com Jesus. Essa é a noite de você pedir perdão, porque o Senhor, ainda falta poucos dias só para o fim do ano, mas igual eu ministrei aqui na vigília, o Senhor ainda tem muito para fazer nessa casa. As promessas do Senhor é grande sobre nós. Se você está precisando de algo, se você está precisando de uma cura, você não está dando conta sozinho, amados, eu te peço, em nome de Jesus, procura um dos pastores, pede ajuda, ora com os pastores. Nós estamos aqui para ajudar, para caminharmos juntos. Quantas vezes a gente fala para vocês, eu mesmo falo para mim, eu chego para minha esposa, às vezes eu chego para uns irmãos de oração que a gente tem, eu falo assim, irmãos, me ajude,
Tem horas, amados, que a gente se enfraquece. Se enfraquece e chega num ponto onde nós falamos assim: não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou chegar. Amém? Aí, amados, glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Amados, não precisa abrir. Em Salmos 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se acabem pelas suas braveiras. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que a palavra de Deus está falando aqui? Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora que nós pensamos que nós não vamos dar conta mais, Deus está nos falando aqui: existe um rio de água viva, que sai do trono do Altíssimo, do trono do Senhor, e corre. Amados, nós temos livre acesso a esse rio. Nós podemos chegar ali e alimentar dessas águas vivas, só depende de nós. Águas essas que vão ajudar nós a transpor todas as lutas, todas as dificuldades, todas as aflições. Eu vou falar para vocês, não adianta vocês falar assim: pastor, eu estou no Mevan, eu estou congregando, eu estou lá com o pastor Humberto, toda quarta-feira eu estou na oração, todo domingo eu estou lá, estou participando do jejum, estou participando das orações todos os dias. Mas as lutas estão grandes. Eu quero falar para vocês: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar só. Você vai continuar as lutas? Sim. Mas você vai chegar lá do outro lado e vai falar assim: eu venci. Eu venci. Tem horas que eu, mais pastora Cida, a gente passa por certas lutas com família, com filhos. A gente fala assim: misericórdia, como que pode? Como que nós vamos fazer? Senhor, é impossível com as nossas mãos a gente fazer algo. Mas nós temos a plena certeza que as lutas vêm para nos fortalecer. A gente ora ao Senhor para que o Senhor tome conta da nossa vida e da vida das nossas famílias. Porque assim nós temos lutas também, nós temos adversidades, tem hora. Nós passamos, tem hora assim, o Senhor fala assim: não, vou dar uma chacoalhada no barco de vocês. Vocês vão passar uma luta financeira. Mas nós entramos naquele barco, nós fomos para o meio do mar, sabendo que ali haveria uma tempestade, sabendo que o mar seria revolto. Mas nós também sabemos que o Senhor estaria no barco conosco. O nosso barco não iria se afundar. É assim que nós caminhamos, é assim que nós vivemos. É assim que eu quero passar para a igreja, para tentar aliviar essas lutas, essas dificuldades, essas aflições. Eu andando, amados, eu gosto de falar dessa parte que me toca muito. Quando você vê que você está com saúde, que você está caminhando, você tem uma luta financeira, você passa por algo, mas de repente você chega num lugar, trabalhando de Uber, você chega num lugar ali, vai pegar um passageiro, pastor, e aquele passageiro está ali, sentado numa cadeira de roda,
da impossibilidade de andar. Aí a gente começa a pensar, minha luta é grande, minha dificuldade é grande, mas eu estou aqui, o Senhor está cuidando de mim, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da minha família, eu estou podendo me locomover de um lado para o outro. E as pessoas estão ali impossibilitadas de se locomover. Aí, amados, a gente começa a ver tanto que Deus é bom, tanto que Deus é maravilhoso. Eu vou falar para vocês, os homens da Bíblia, tudo que estavam ali, aquele que estava ali, sempre ali ao lado do tanque de Betesda, esperando o anjo descer ali e as águas se moverem para ser curado. Outros estavam ali na porta do templo, os aleijados, esperando o Senhor passar. Todos eles foram curados, mas todos eles tiveram que passar pelo propósito. Tem hora que a gente tem que passar pelo propósito, para a gente chegar até a cura. É assim que Deus faz conosco. Tem hora que Ele tem que pegar nós e tratar nós por dentro. Vai doer, vai machucar, vai doer, mas se você se abrir seu coração para o Senhor, deixa Ele tratar você por dentro, por fora você vai ver que é bem mais fácil. Só depende de mim. Se eu der abertura para o Senhor, trabalhar na minha vida, fazer algo para mim, só depende de mim. Muitas vezes eu quero falar para a igreja, para Deus fazer o milagre completo na sua vida, para você ser curado, para você ter uma vida plena, para você passar por tudo e chegar lá na frente e falar assim: até aqui me ajudou o Senhor. Precisa de você querer. Não adianta pastor Humberto, não adianta eu, não adianta o pastor Josimar chegar e orar por você, se você não abrir seu coração para o Senhor e falar: Senhor, trabalha, Senhor, faça algo diferente na minha vida, Senhor, estou te entregando meu coração. Eu espero que o Senhor trabalhe, faça todas as mudanças, mesmo que doa, mesmo que eu não aguente, Pai, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a suportar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar a suportar. Às vezes a gente passa por umas enfermidades, igual o Senhor me pôs na prova. Para mim eu era bom, nunca tinha ido no médico, não precisava acompanhar nem nada, mas até um dia que o Senhor permitiu que o infarto me pegasse. Mas Ele foi misericordioso com a minha vida, porque Ele me preveu, Ele me guardou. Quando eu cheguei no médico, cheguei andando, cheguei dirigindo, ali o médico me deu a notícia que eu estava infartado. Eu vi o cuidado, o zelo do Pai para com a minha vida. E esse é o mesmo Deus que eu quero apresentar para vocês. O Deus que cuidou da minha vida é o mesmo Deus que eu oro que cuida da vida de vocês. Porque Ele é misericordioso. Depende de você. Depende de você expor suas feridas. Não adianta você não expor suas feridas, você querer chegar aqui, eu falar para vocês algo que eu não vivi. Não adianta eu querer passar para a igreja algo que eu não vivi. Eu vou perder a credibilidade. Como que eu posso fazer algo aqui? Como que eu posso ministrar uma palavra para vocês, sendo que eu não passei por aquela palavra, que eu não vivi o que Deus fez na minha vida? Então é assim, amados. É assim que é a obra de Deus. É assim que Deus age. É curando as feridas primeiro. É cicatrizando as feridas, para ali naquele lugar onde aquela ferida for cicatrizada, alguém pode tentar te atingir de novo, mas ele não vai conseguir, porque aquela ferida já foi cicatrizada, já foi fechada. Você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada.
Em nome de Jesus, aleluia. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos disseram, vendo, caminhando sobre o mar. Assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia! Glórias a Deus. Esse Jesus que desceu dos céus sobre o mar é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Então eu quero convidar você nessa noite. Se você tem alguma ferida, se você tem algo que está precisando de ajuda, está precisando de oração, venha aqui à frente, deixa nós te ajudar, deixa a gente orar com você, deixa a gente pedir a Deus, interceder ao Pai, para que a gente possamos caminhar junto, vencer juntos. É fim de ano, às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes nós não temos coragem de falar para o Pai que a gente precisa de ajuda, mas o Pai manda te dizer: abra teu coração, eu estou aqui para te ajudar. É o mesmo Deus das mãos furadas, é o mesmo Deus que deixou a lança ser traspassada. Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.